A Igreja Católica é uma instituição milenar, construtora da civilização ocidental. Segundo a tradição, ela existe desde os dias apostólicos. Seu primeiro papa, o apóstolo Pedro, foi morto pelo Império Romano em uma cruz de cabeça para baixo. Durante toda a história, a Igreja Católica esteve envolvida em diversas situações: cruzadas na Idade Média, Inquisição no século XII. Sua primeira divisão aconteceu em 1054 por causa de questões eclesiásticas e teológicas, dando origem à Igreja Católica Apostólica do Oriente. Sua segunda e maior divisão foi em 1517, com o monge alemão Martinho Lutero, no episódio conhecido como Reforma Protestante, dando início ao que hoje se convencionou chamar de evangélicos. Em nossos dias, a Igreja continua travando batalhas nas diversas áreas. Na área social, apoiando movimentos como MST. Na teologia, muitos debates em torno da teologia da libertação, movimento carismático e celibato. Na moral, assuntos como pedofilia, homossexualismo e divórcio têm conturbado o cenário católico atual. E para falar sobre estes e outros assuntos, o programa Sem Cortes convidou o padre Idaltino Prazeres. Olá, esse é o programa Sem Cortes pela TV Guajará, Canal 7. No nosso primeiro programa, o tema escolhido foi religião. E o nosso entrevistado é formado em Filosofia e Teologia, graduando em Administração Pública e especialista em Gestão Pública pela UFPA. O mesmo está à frente da Paróquia São Francisco desde 2 de agosto de 2011. Nós estamos falando do Padre Idaltino Prazeres. Padre, muito obrigado por atender o nosso convite e participar do primeiro programa Sem Cortes, aqui da TV Guajará. Muito obrigado por ter atendido, por estar aqui conosco. É muito bom estar aqui com vocês neste canal de televisão da Guajará, Canal 7. E estou aqui hoje de muito bom coração e de muito bom grado para poder estar com você nesta entrevista, para falar um pouco do nosso trabalho da Igreja Católica em sua presença aqui no município de Tailândia. Padre, a nossa primeira pergunta ela é um tanto simples até demais. O que é, de fato, a Igreja Católica Apostólica Romana? Quais são as suas características? O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é uma comunidade de cristãos, diga-se de passagem, de em grande maioria no mundo todo, né? Nascida pelo próprio testemunho dos apóstolos, uma vez que a Igreja ela é católica porque ela é universal, está presente no mundo todo. Ela é apostólica porque ela se baseia no testemunho dos apóstolos. Ela é romana porque a sua sede está em Roma. Então, neste sentido, a Igreja Católica Apostólica, ela tem esta sua vivacidade no próprio testemunho dos apóstolos, em vista do anúncio do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu grande querigma, do grande evento da sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. Então, neste sentido, a Igreja Católica data mais de 2000 anos de história, né? E neste sentido traz essa sua emblemática na própria vida de Jesus Cristo nosso Senhor, e neste sentido de uma instituição espiritual, sem dúvida alguma, como também humana, uma vez que foi se organizando mediante os tempos no nosso mundo. Padre, a Igreja Católica, ela às vezes é alvo de alguns preconceitos por parte de outros grupos religiosos. Talvez esse preconceito se deve ao fato de não se conhecer a Igreja Católica, a sua história, a sua doutrina, a sua razão de ser, e daí surge preconceitos? Luciano, uma das principais causas deste preconceito, destas rotulações referentes à Igreja Católica, realmente estão no desconhecimento da sua doutrina e mediante comentários um tanto às vezes maldosos, né? Tanto preconceituosos referente àquilo que nós pregamos. Sem dúvida nenhuma, a Igreja Católica ela traz uma carga de tradição,
como também do seu ensinamento, que não é de 50 anos atrás, mas isso data desde o início da igreja primitiva, né, das comunidades cristãs, e de uma igreja que num primeiro momento ela foi perseguida pelas perseguições tanto sistemáticas e esporádicas dos imperadores romanos, como também depois da sua legalização, podemos assim dizer, de uma teologia que foi se construindo durante todo este tempo. Então, mediante esta carga doutrinária, teológica e filosófica que a igreja foi construindo, né, mediante também muitas situações hoje, podemos dizer assim, modernas, né, referente a alguns apontamentos de seitas neopentecostais cristãs que se denominam. Então, neste sentido, a Igreja Católica ela passa por algumas situações nas quais se critica sem mesmo conhecer, né? Então, se nós formos ver no testemunho dos padres da igreja, chamados santos padres da igreja primitiva e da própria comunidade cristã, a igreja ela se baseia a sua doutrina justamente nesta Escritura Sagrada, como também na doutrina daqueles grandes homens e mulheres que deram a sua vida pelo anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a grosso modo dizendo assim, né, muitos chegam ao ponto de criticar sem mesmo conhecer a riqueza, o grande valor espiritual e de fé que a Igreja Católica possui. Padre, com relação ao primeiro Papa da Igreja Católica, aprende-se na história da Igreja Católica e na sua teologia que o primeiro Papa foi o apóstolo Pedro. De fato, foi o apóstolo Pedro o primeiro Papa da Igreja? Sem dúvida alguma, a Igreja Católica ela foi se estruturando neste testemunho dos apóstolos, e dentre estes apóstolos, o próprio Cristo Jesus escolheu Pedro como líder deste colégio apostólico, né? Colégio no sentido de colegialidade, de fraternidade, no sentido de um grupo de pessoas que estão para junto do anúncio do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que ele foi escolhido como líder deste grupo apostólico, não pela sua dignidade, mas sim por eleição divina, que do próprio Cristo Jesus, ele sim é considerado o primeiro Papa na vida da Igreja. E neste sentido, aquele que o sucede, daí a sucessão apostólica na vida da Igreja, vem suceder como o primeiro entre todos. Não o melhor, não o maior, não o mais importante, mas aquele que está à frente para conduzir um rebanho. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o sentido disto justamente está na condução de todo um povo. E justamente como hoje, de tantos papas que passaram na vida da igreja, hoje chegamos ao Papa Francisco, ele está lá, à frente de todos. Não mais importante do que um bispo de uma diocese, porque também é um apóstolo considerado na linha da sucessão apostólica, mas que possui uma importância da sua liderança, da sua expressão de vida, da sua determinação e dos seus apontamentos para a vida da igreja. Ok, muito obrigado. A Igreja Católica, ela é uma igreja que faz uso de muitos símbolos, é uma igreja ritualista e muitas vezes, por não se conhecer o que está por trás dos ritos e dos símbolos, talvez os preconceitos surjam. Por exemplo, o sinal da cruz. Alguns segmentos cristãos abominam o sinal da cruz. O que significa, de fato, o católico fazer o sinal da cruz na hora da missa ou após as suas orações? O sinal da cruz é o sinal do cristão. Uma vez que nós olhamos para a cruz como o sinal da redenção de todos os filhos de Deus, a cruz traçada sobre o corpo significa justamente eu faço sobre mim este sinal da salvação de Cristo Jesus, que me faz iniciar no momento de oração e que me faz terminar, uma vez que nunca se termina uma oração, mas se põe em prática aquilo que rezou. Então, neste sentido, o sinal da cruz ele traz essa grande importância daquele Jesus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que deve dominar sobre a nossa vida, que deve reinar sobre o nosso ser, que é o seu senhorio, justamente levando à condução este seu filho, muitas vezes indigno, até de próprio assumir esta sua filiação divina. Padre, além da cruz, do sinal, né, da cruz, também tem o terço. Por exemplo, quando eu era garotinho, que chegava na casa de pessoas que eram católicas e via, né,
cheio de bolinhas, eu não sabia o significado. E nos primeiros passos na Igreja Católica, fui batizado na Igreja Católica também, então eu via as pessoas fazendo as orações e apertando, né, as bolinhas. Então, o que significa o terço? O terço, ele é um instrumento metodológico para se poder contemplar o grande mistério divino da sua ação no mundo. Temos os grandes mistérios da glória, da alegria, da iluminação e da dor. Ou seja, são mistérios da vida de Jesus Cristo na sua missão, né, conosco. E justamente o terço, as bolinhas, elas significam aquela maneira metodológica para se poder rezar e tudo isto, contemplar esse mistério do Senhor na intercessão de Maria Santíssima. A repetição de uma oração significa justamente esta sintonia de um Espírito em Deus, que nos faz perceber, por exemplo, os grandes eventos dessa sua missão, da sua perca, do seu reencontro, da sua flagelação, da sua crucificação, da sua morte, da sua ressurreição, do seu batismo, da instituição da Eucaristia. São vários acontecimentos que o terço ele aborda, justamente para que nós possamos estar em sintonia com o grande mistério de Deus, isto tudo pedindo pelo grande exemplo, pela grande presença, pela grande intercessão de Maria Santíssima. Padre, mas para um católico que não tem o terço, que não faz orações usando o terço, esse católico de alguma forma está perdendo alguma bênção espiritual, perdendo uma oportunidade de aprofundar o seu momento devocional? Há algum prejuízo espiritual? E o que o senhor diz para o católico que não tem o terço? Eu digo que procure, quanto muito mais atitudes devocionais e piedosas que nos levam à prática da oração, você não perde nada, você se enriquece. Então, tudo aquilo que não nos faz enriquecer na oração e na espiritualidade, você diminui a sua vida espiritual. Então, se faz necessário o exercício espiritual da oração para que você se encontre cada vez mais com o grande mistério de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Padre, no Antigo Testamento, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, faziam uso do incenso. Isso no momento cultico, no tabernáculo, no templo. E a Igreja Católica faz uso do incenso também nas missas, né? O uso do incenso não seria uma coisa necessariamente do Antigo Testamento? Se for, por que a Igreja Católica ainda faz uso do incenso na sua liturgia? O incenso, ele é um símbolo, justamente, que está presente não somente no judaísmo, como do Antigo Testamento você citou, né, como também nas religiões cristãs, em muitas, né? Para além também disto, nas religiões não cristãs. Então, para nos lembrar que o incenso ele tem um aroma, ele tem justamente um sabor adocicado, não sentido pelo paladar, mas pelo olfato, né? É um sabor adocicado que nos faz lembrar as palavras do Salmo 140, no seu versículo 2, que minha prece suba a ti como oferta vespertina, neste grande incenso colocado a ti diante desta presença. Então, o incenso queimado, justamente, ele é elevado, e que a nossa prece seja agradável a Deus como o cheiro desse doce incenso colocado sobre o altar. Então, a Igreja Católica, ela sempre valorizou a presença do incenso neste sentido, de poder trazer uma cultura também, um tanto da cultura judaica e da ritualidade também de tantas e tantas religiões que trabalham neste sentido. A Igreja Católica traz a importância desse incenso como esta oferta a Deus, que como se fosse simbolicamente, como se fosse a nossa oferta queimada, feita e elevada a Deus como aquela fumacinha doce, cheirosa que chega até aos altares do Senhor. Padre, hoje o senhor veio caracterizado, né, fazendo uso do colarinho clerical, que inclusive é de criação de um pastor, lá na Inglaterra. O colarinho ele tem um significado. Lá no Nordeste chamamos de gola de padre, essa camisa e essa indumentária aí. Qual o significado no catolicismo, né, do colarinho clerical? Por exemplo, um dia
quando eu pastoreava a igreja, então pessoas que não eram do segmento que eu fazia parte, me viram com o colarinho clerical e ficaram escandalizados. Aí disseram, isso aí é coisa de padre, como se fosse alguma coisa ruim. Mas isso também se deve ao não conhecimento do significado, do símbolo. Então, o que significa essa indumentária e outras indumentárias? É uma roupa que caracteriza, no caso aqui, como se colocaram, justamente a veste do padre, né? Então, desde antigamente, o padre ele não vestia roupas comuns, ele vestia a sua batina. E uma vez que não estava com batina, ele vestia a sua camisa clerical. E neste sentido, hoje isto é trazido novamente para identificar o padre. Nesse sentido, não tem uma resposta teológica, mas tem uma resposta da sua veste, justamente, que está aqui, ele coberto, preparado e apresentado para poder estar em qualquer atividade, diferenciando-se de qualquer outro cidadão, abre aspas, comum, né? O padre é um cidadão comum, né? Mas com algumas apetrechos que o faz se destacar no meio do povo, além do seu testemunho de fé. Ok, uma última pergunta para encerrarmos o primeiro bloco. Desde quando a Igreja Católica está no município e qual é a importância da igreja nessa cidade, em termos tanto religioso como também de cunho social? A Igreja Católica em Tailândia, uma vez que Tailândia na década de 1970, ela era município de Acará, né? Então, data já daí a presença da Igreja Católica pelo município de Acará, que já é um município já é secular, né? Há mais de 200 anos já de existência. Então, nesse sentido, mas foi no ano de 1978 que seu Inocêncio, como também seu Levindo, dois senhores, partiram numa viagem de carona até o município do Acará, né, na sede do município, onde lá encontraram com o padre e lá convidaram que ele se fizesse presente aqui nesta localidade, que inclusive estava sob a abertura da PA 150 nesta época, né, e eles pediu a presença de um padre no local que pudesse favorecer uma espiritualidade de vida às famílias aqui residentes já nesta vila, agrovila aqui já de Tailândia, né? Neste sentido, nesta agrovila, ainda não Tailândia. Então, os padres vieram e começaram a dar assistência a esta localidade, tanto aqui como na Vila Nazaré, enfim. E a partir daí, então, os padres começaram a se fazer presentes muito mais, e conforme o desenvolvimento da vila, no ano de 1986, foi elevada aqui a dignidade de paróquia São Francisco de Assis. E a partir de então, a igreja ela foi se institucionalizando nesta localidade e desenvolvendo vários trabalhos na área espiritual e social. E neste sentido, abriu-se hoje, nós temos 53 comunidades nas quais eu sou responsável aqui na nossa vila, que vem mais ou menos desde ali a Vila Auiaçu até a Vila Aparecida, nessa circunscrição que eu sou responsável, né? Neste sentido, posso garantir que a importância social da igreja ela vem, antes de tudo, pela sua moralidade, sua pregação religiosa, uma vez que um bom cidadão deve ser um bom cristão, justamente. Porque somente o bom cristão é aquele que vive os grandes valores do Evangelho e justamente nesta sua vivência ele passa a ser uma boa pessoa dentro da sociedade. Então, nesse sentido, vem por aqui. O segundo ponto que a gente pode perceber nisto, destes bons cristãos da Igreja Católica, no trabalho com crianças carentes, com adolescentes, com jovens, com famílias, com presidiários, com drogados, enfim, com dependentes químicos, enfim, em todos os segmentos da sociedade nós estamos presentes. Muito embora o padre seja sou o responsável, tem outro que colabora comigo, somos dois, num município desse de 95 mil habitantes, digamos. Porém, a presença da Igreja Católica se faz através também de cada cristão que está aí atuando, que está aí trabalhando, que está aí vivenciando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo na escola, no trabalho, na sua convivência como amigos, do verdadeiro cristão, realmente que busca a verdade do Evangelho e quer viver isto com uma e outra pessoa na sua convivência humana. Ok, no segundo bloco, o padre Daltino Prazeres estará nos respondendo perguntas agora de um tom mais polêmico, homossexualismo, pedofilia e divórcio.
Aguardamos vocês para o segundo bloco da nossa entrevista.